Hoje nós vamos corrigir a atividade da semana 12, atividade 3, sobre área do círculo e comprimento da circunferência. Professor Marcos na área, vamos lá? Então vamos à correção do exercício 1, que ele diz o seguinte: ele quer saber a área, certo? Do círculo, que é π vezes r elevado ao quadrado, certo? Ele diz também que o diâmetro é igual a 20 centímetros. Outra informação importante, ele diz que o raio ele é metade do diâmetro, então o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, certo? Então o raio vai ser 20 dividido por 2, o raio vai ser igual a 10 centímetros. Então, com essas informações aqui eu consigo resolver o meu exercício. Então, ele diz também que o π é igual a 3,14, que multiplicado pelo raio, que é 10, só que é 10 elevado ao quadrado, certo? Então aqui, ó, primeiro, eu não posso multiplicar o 3,14 vezes 10 e depois elevar ao quadrado. Primeiro eu preciso levar o 10 ao quadrado para depois fazer a multiplicação. Então, copio o 3,14, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então a área é igual a 3,14 vezes 100. Aqui não preciso nem fazer conta. Como eu tenho dois zeros, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então a vírgula sai daqui e vem para cá. Então o meu resultado vai ser 314 centímetros quadrados. Essa aqui é a nossa resposta. Se caso você quiser fazer a multiplicação, você pode também, ó, 3,14 vezes 100. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Tenho dois zeros, acrescento os dois zeros. E a vírgula, eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu conto aqui, ó, uma, duas. Matou. Meu resultado, 314. Se você quiser fazer dessa forma, pode. Ou você pode fazer direto também, ok? O exercício 2 fala o seguinte: qual é o comprimento de uma circunferência que tem raio igual a 2,4? Use π igual a 3,14. Então vamos resolver esse exercício. Então, o exercício 2, ele pede para você achar o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência, a fórmula é 2π vezes r. 2 vezes π vezes r. Ele diz que este aro tem um raio de 2,14. O π é 3,14 e o raio, perdão, é 2,4. Então eu tenho que fazer essas multiplicações aqui, correto? Para poder chegar no meu resultado. Então vamos lá, ó. Vamos fazer essas contas aí, ó. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui para ficar uma coisa de melhor visualização. Então vai ser, ó, 3,14 vezes 2, que é a primeira multiplicação que eu estou fazendo, correto? Essas duas aqui, ó. Então vai 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. Então esse resultado aqui deu 6,28. Mas eu tenho que multiplicar ainda por quanto? 2,4. Então, vou multiplicar isso aqui por 2,4. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 2, 8 com 3 dá 11, sobe 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Certo? 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, vou fazer essa conta aqui. Vai dar 7, 10,
vai dar 5. Ok, então deu esse resultado. Só que eu tenho quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3 casas. Então eu venho aqui andar, ó. 1, 2, 3. Então cheguei ao meu resultado. Essa multiplicação aqui deu 15,072, ok? Centímetros. Agora, vamos arredondar, usar somente 2 casas depois da vírgula. Então, o nosso resultado vai ser 15,07 centímetros. Esse aqui é o nosso resultado, ok? Então, comprimento da circunferência, primeiro multiplico o 2 pelo π, chego a um resultado, e multiplico esse resultado pelo raio. E aí eu vou chegar na resposta que eu quero, ok? O exercício 3 fala o seguinte, ó. Com um fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 centímetros. Ele quer saber qual é o comprimento desse fio. Então vamos colocar as informações no papel e resolver. Então vamos aí à resolução do exercício 3, certo? No exercício 3, ele quer construir, vamos ver o que ele quer saber. Ele quer saber quanto é o comprimento do fio, certo? Que informação que eu tenho? Que o diâmetro é igual a 10 centímetros. Mas eu uso o diâmetro para fazer o cálculo? Não, eu uso o raio. Eu sei que o raio ele é metade do diâmetro. Então, vai ser 10 dividido por 2, certo? Então, o meu raio é igual a 5 centímetros. Aí, com essa informação, eu posso utilizar. Então, o comprimento é, a fórmula é 2 vezes π vezes r, correto? Então, vamos utilizar aqui o π como 3,14. Então, o comprimento é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que vale 5. No exercício anterior, nós já calculamos quanto vale 2 vezes 3,14, que é 6,28. Então, já facilita aqui o nosso cálculo. Esse resultado eu multiplico por 5. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 6,28 vezes 5. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, sobe 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 31. Tenho 2 casas depois da vírgula, então a vírgula andou uma casa, 2 casas. Esse aqui é o meu resultado. Então a multiplicação de 6,28 por 5 vai dar o meu comprimento desse arame de 31,40 centímetros. Esse aqui é o nosso resultado. Então o exercício 4 fala: uma pista de ciclismo denominada velódromo possui normalmente diversas pistas para que os ciclistas possam deslocar-se em uma disputa. Suponha que a pista projetada tenha um formato circular, com um raio maior ou igual a 20 e o raio menor igual a 15. Ele quer saber qual é a área que a pista ocupa no local onde ela deverá ser construída. Então, vamos fazer esse cálculo aí. Qual que é a área que vai ser dessa pista, desse velódromo? Usar o π igual a 3,1. E aí é o seguinte, eu vou ter que usar qual raio, certo? O maior ou menor? Então, como ele quer saber a área total que ela ocupa, eu tenho que usar o raio maior, ok? Vamos lá. Vamos resolver aqui o exercício de número 4. Ele dá a informação que ele quer saber qual é a área. Se é a área, é π vezes r elevado ao quadrado. Só que ele dá o seguinte, o raio da pista maior, que é igual a 20 metros, e o raio da menor, que é 15 metros. Então,
qual a informação que é importante aqui para mim? O maior, porque ele quer saber a área total. Outra informação importante é que ele dá o π igual a 3,1 e não igual a 3,14, tá? Então, vou substituir essas informações na minha fórmula. O π é 3,1 e o raio ele é 20 elevado ao quadrado, certo? Então, continuando. 3,1 vezes 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que é igual a 400, ok? Então, vamos fazer essa continha aqui. Vai ser 400 vezes 3,1, ok? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, ok? Então, vai ser 0, 0, 4, 2, 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, cheguei ao meu resultado. A multiplicação de 3,1 por 400 vai dar 1.240 metros. Como é área, é metros quadrados, ok? Então, cheguei ao resultado. Essa é a área da minha pista. Então, vamos ao exercício 5, que fala assim, ó. Utilizando os dados do exercício anterior, o percurso realizado, ou seja, a distância percorrida por um ciclista ao efetuar uma volta exatamente com o raio maior, use 3,1. Então, o que ele quer saber? Qual é a distância de uma volta, ou seja, quanto que ele gastou aí em metros para percorrer essa volta, utilizando a pista que possui o raio maior, que é 20 metros, ok? Então vamos à resolução do exercício 5, ok? O exercício 5, ele está dizendo que ele quer saber quanto é uma volta. Se é uma volta, eu vou descobrir o quê? Qual é o comprimento dessa circunferência, ou seja, qual é o comprimento desse percurso aí, desse velódromo. Então é uma volta. Ele dá a informação que o raio é 20 metros e o π é igual a 3,1. Então, vou utilizar a fórmula comprimento, que é 2 vezes π vezes E, ok? Então, comprimento é igual a 2, o π vale 3,1, vezes o raio, que vale 20. Então, primeiro, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 3,1 vezes 2. Vai dar 2, e aqui vai dar 6. Então, essa multiplicação deu quanto? 6,2. Agora eu multiplico por 20. Então, vou multiplicar esses dois aqui para chegar no meu resultado. Faço vezes 20. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 6 dá 12. Abaixo esse zero. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, o meu resultado, ou seja, uma volta completa no velódromo com um raio de 20 metros é igual a 124 metros. Então, comprimento sempre vai ser em metros ou centímetros, conforme a solicitação do exercício. Então, vamos ao exercício 6. Ele fala assim, ó, utilizando os dados do exercício 4, calcule o percurso realizado por um ciclista ao efetuar uma volta internamente, ou seja, no raio menor. Antes nós calculamos quanto era uma volta com o raio de 20, agora vamos calcular essa volta com o raio de 15. Vou ver o exercício 6, utilizando as informações que nós temos. Ele tem que o raio agora é 15 metros, o π é 3,1, certo? Ele quer saber quanto é o comprimento, ou seja, quanto vai ser essa volta. Utilizando a fórmula, comprimento é igual a 2 vezes π
vezes R. Vou substituir essas informações aqui. O 2 é da fórmula, o π é 3,1 e o R é 15. Então vou multiplicar para chegar aqui no meu resultado. Nós fizemos já a continha, que é 2 vezes 3,1, deu 6,2. Então não precisamos nem calcular, já sabemos. Vezes 15. E agora também vou fazer essa continha aqui para chegar no resultado que eu preciso. Então vai ser 6,2 vezes 15. 5 vezes 2, 10 sobe 1. 6 vezes 5, 30 com 1, 31. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Fazendo essa conta, vai dar 3, vai dar 9. Uma casa depois da vírgula. Então, o resultado que eu cheguei, o comprimento desse velódromo pelo raio menor é de 93 metros, ok? Esse é o nosso resultado. O exercício 7 diz assim: as rodas de um automóvel têm 30 centímetros de raio. Que distância percorreu o automóvel depois que cada roda deu 8 voltas? Então, ele quer saber quanto vai ser o total de 8 voltas, usando o π de 3,14. Então, primeiro nós temos que achar quanto vale uma volta e depois multiplicarmos por 8 para chegar no nosso resultado. Então, vamos resolver agora o exercício 7. Ele quer saber o quanto percorreu. Ele quer saber a distância. Se ele quer saber a distância, ele quer saber o comprimento, correto? Ele está dizendo que o raio é igual a 30 centímetros. Né? Ele diz também que o π é igual a 3,14. Só ele quer saber o que? Um total de 8 voltas. Então, vamos achar primeiro quanto vale uma volta e depois achar as demais, ok? Então, a fórmula é 2 vezes π vezes R para achar o comprimento. Então, o 2 é da fórmula, o π é 3,14 e o raio é de 30. Nos exercícios anteriores nós já fizemos essa primeira multiplicação aqui, ó, 2 vezes 3,14, que vai dar 6,28. Aí eu tenho que multiplicar por 30 e aí eu vou chegar no meu resultado. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo essa multiplicação, 6,28 vezes 30. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. 3 vezes 6, 18. Acrescenta esse zero, 2 casas depois da vírgula, 1, 2. Então, eu encontrei que ele percorreu 188,4 centímetros. Este aqui é o nosso resultado? Não, esse aqui é o resultado de uma volta. Então, ele quer saber o total de 8. Então, eu pego 188,4 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Sobe 3. 8 vezes 8, 64. Com 3, 67. Sobe 6. 8 vezes 8, 64. 64 com 6 dá 70. Sobe 7. 8 vezes 1, 8. Com 7 vai dar 15. Uma casa depois da vírgula, certo? Então, o meu resultado vai ser, no total de 8 voltas, o comprimento vai ser 1.507,2 centímetros. Esse aqui é o meu resultado, ok?